Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre os limites do conselheiro. Será que o líder espiritual, o aconselhador cristão, na hora que ele está fazendo um aconselhamento, ele tem que ter algum limite? Vamos ver, então, o que o texto tem a nos dizer a respeito disso. Só um instantinho. Temos que compreender que o conselheiro ele é, acima de tudo, um ser humano, criatura de Deus, como todas as outras. E como parte do gênero humano, o conselheiro pastoral e qualquer espécie de terapeuta, ele está sujeito ao erro. O autoconhecimento é fundamental para que o conselheiro compreenda até onde ele pode ir no aconselhamento. Se ele domina o assunto trazido ou não. Se ele é capaz de ser imparcial em determinadas situações ou não. Então, o que vimos até aqui? Que o conselheiro, ele é um ser humano, ele é um filho de Deus. Estamos aqui nesse mundo para nos aperfeiçoar. Então, somos passíveis de erros. Então, ali tem uma frase do livro muito interessante, que é onde diz que se o conselheiro ele tem esse autoconhecimento dele, ele vai saber das suas deficiências, então ele vai saber onde ele precisa, talvez, estudar mais, se aprimorar mais, para conseguir chegar no objetivo, que é fazer um excelente aconselhamento. Voltando no nosso slide, um instante. Em casos de doenças psíquicas, neuroses ou outros casos mais profundos da psicopatologia, o conselheiro ele deve saber se ele é capaz ou não de lidar com tais situações. Na grande parte desses casos, o melhor a se fazer é encaminhar a pessoa para um profissional da área. Extremamente importante verificar nessa conversa se esse caso ele pode ser um caso psicossomático. Então, o líder espiritual, o aconselhador, teria que encaminhar esta pessoa a um profissional qualificado. Tornando. O conselheiro pastoral poderá receber pessoas com casos graves de depressão. Nesses casos, o conselheiro deverá ter a sensibilidade de verificar a necessidade de um atendimento psiquiátrico praticado por um médico, especialmente nos casos em que a razão por detrás não é espiritual, mas fisiológica. Ao invés de tentar resolver todos os casos sozinhos, o conselheiro deve conhecer seus limites, que é o assunto que estamos tratando, limites do aconselhamento, e saber que, pelo bem da pessoa, ela deve ser encaminhada para outros profissionais que podem ajudar. Podemos passar a vida estudando psicologia, antropologia, filosofia, história, teologia e etc. Mas ninguém conseguirá conhecer tudo sobre o gênero
humano ou sobre o aconselhamento pastoral. Aí é que está o limite do aconselhamento. É importante ir se desenvolvendo ao mesmo tempo em que se mantém a humildade de saber que não é possível saber tudo. Há, portanto, um limite cognitivo com o qual temos que conviver e aceitar. A sabedoria de reconhecer os próprios limites proverá do autoconhecimento e da humildade. São qualidades imprescindíveis do conselheiro cristão. A sabedoria de reconhecer os próprios limites e o autoconhecimento fará desse líder espiritual, desse aconselhador cristão, com excelentes chances de dar aquele conselho apropriado. Vimos ali que podemos estudar psicologia, filosofia, teologia, sociologia, psicologia, enfim, podemos estudar tudo, mas temos que ter a humildade de saber que não estamos sempre prontos, que nós temos limites cognitivos. Por isso, a importância do autoconhecimento. O que eu estou precisando? O que eu estou precisando estudar mais? Onde está a minha fraqueza? Vocês lembram que vimos lá na outra aula? Onde está o meu limite? Para que eu possa focar mais nesse ponto que eu tenha maior dificuldade. Outra coisa de extrema importância que falamos aqui, se sentirmos que é um caso de depressão, que o caso é fisiológico, nós temos que ter a humildade de conversar com esse aconselhando e encaminhá-lo para um especialista, encaminhá-lo para um médico. Esta é a primeira parte dos limites do aconselhador cristão. No próximo vídeo, veremos como continuam esses limites do aconselhador. Até a próxima videoaula, pessoal.